Primeiramente, agradeço a oportunidade de responder algumas questões acerca da governança pública postadas pelo Nicola. Meu nome é Silvio Parodi, eu sou professor da Unesc do programa de pós-graduação em desenvolvimento socioeconômico, onde leciono algumas disciplinas, dentre as quais a disciplina de governança nas organizações. O Nicola faz algumas indagações. A primeira indagação, ela se refere ao o que significa a expressão accountability, né? Então, a expressão accountability, ela na verdade está subordinada a uma série de princípios relacionados à gestão pública, né? Que emergem de diretivas relacionadas à transparência do gestor e questões de legalidade na gestão pública. Estas diretivas, elas são originadas de organizações institucionais como a ONU, a OCDE, que estabelecem, né, uma forma de que o gestor público, uma vez no exercício, né, de direitos coletivos, ele preste contas à sociedade sobre a sua gestão, né? Então, a accountability, ela significa a prestação de contas, e mais do que uma simples prestação de contas, é uma prestação de contas que deve ter um caráter de responsabilidade, ou seja, uma prestação de contas responsável, né? No caso brasileiro, isso já está, vamos dizer assim, incentivado pela própria Constituição Federal de 1988, né? O seu artigo 31, o artigo 37, que trabalham, vamos dizer assim, princípios relacionados a um olhar, né, de responsabilidade fiscal do gestor público e formas de transparência da sua gestão, né? Então, a accountability, ela está relacionada justamente a como o gestor público deve difundir as suas práticas de gestão para o ambiente social, né? Isso aí tem regras, tem lei, a lei de informação, né, a lei de responsabilidade fiscal. Então, elas orientam no sentido de que o gestor público possa, né, por mecanismos informacionais, difundir as suas práticas de gestão, ok? E também, de certo modo, vamos dizer assim, uma maneira, né, de segregar aspectos relacionados à política pública e aspectos relacionados à prestação de serviço público, ou seja, o que o gestor deve devolver, né, suas práticas e espelhar as suas práticas à sociedade, ok? A segunda questão, ela versa sobre como os gestores públicos podem despertar na população um interesse em mecanismos de transparência, né? Então, como é que o gestor público pode despertar? Primeiramente, um processo, vamos dizer assim, informacional, ele está albergado, né, na própria lei de responsabilidade fiscal, né, que é a LC 101 de 2005, e também deve obediência à própria lei de informação, que é a 12.527 de 2011, né? Então, os mecanismos de transparência pública, eles estão estabelecidos, né, assim, por meio de recomendações dessas normas, né? Uma forma de despertar o interesse da população é justamente que ele cumpra esses protocolos. A legislação, ela estabelece uma série de protocolos, né? Esses protocolos, em nossas pesquisas, nós temos verificado, né, evidências de descumprimento por parte do gestor público. Por quê? Porque os protocolos estabelecidos na lei da informação, né, por exemplo, eles não têm um caráter de cunho, não têm um cunho obrigatório, no sentido porque não há uma penalidade se o gestor público não transparecer as informações. Eles são recomendações, mas que são, vamos dizer assim, aplicados, adotados por muitos municípios, né, os Estados membros e também a própria União, né,
no sentido de que a sociedade tenha uma plenitude em termos de informações, né? Por exemplo, embora os municípios, no sentido da, da transparência, né, tenham obrigatoriedade de fazer isso, os municípios que têm mais de 10 mil habitantes, né? Nos estudos que temos feito na região, por exemplo, micro-região de Criciúma, nós temos encontrado uma série de deficiências, né? Ou seja, as informações não são completas, são informações incompletas. Então, muitas das categorias estabelecidas pelas normas, em termos de que o município deve, o gestor deve transparecer, essas informações, esses dados informacionais, eles não estão no nível de maturidade adequado. E isso pode, de alguma maneira, né, vamos dizer assim, cercear ou desincentivar a busca de informação, né, por parte da sociedade e dos demais interessados, né. E esta, vamos dizer assim, uma forma de tornar isso mais difundido, né, sobre o gestor, para que a sociedade possa realmente fiscalizar, né, são caminhos no campo educacional, né, eu acho que desde o ensino básico, fundamental, né, e também até mesmo no ensino superior, tem que haver uma divulgação muito maior sobre os direitos do cidadão, né, da informação e das obrigações do gestor público em transparecer, né? Políticas, por exemplo, de divulgacionais do próprio gestor público, né, ou políticas informacionais, elas devem ser implementadas pelo gestor público. Então se vê hoje, né, nos estudos, não só aqui na nossa região, mas também em nível de Brasil, em trabalhos que buscam evidenciar essas práticas, né, uma certa imaturidade do gestor público nesse sentido, né? Então essa difusão, né, da informação sobre as práticas de gestão, ela tem que ser mais organizada, né, e também mais bem difundida, para que os interessados possam ter mecanismos de controle, né? Como existem falhas na divulgação da gestão pública, né, surgem aí os observatórios. Esses observatórios, eles têm um objeto, um foco, né, um escopo mais relacionado com a fiscalização do gestor público, né, em licitações, em informações e tal. Então, são organizações não governamentais que buscam o monitoramento e controle, enquanto que se o gestor tiver uma boa instrumentalidade e usar ferramentas informacionais adequadas por meio do e-governo, ele pode mitigar esse tipo de desconfiança, né, o trabalho alternativo desses organismos, porque o gestor aí ele passa a ter um nível maior, um nível melhor de maturidade informacional, e também gerar uma certa seguridade à sociedade nas suas práticas de programas da gestão, ok? A última questão, ela está relacionada a exemplos de mecanismos de controle e transparência, né, como a gestão privada pode, né, fazer vamos dizer assim, uma exemplificação, né, em termos de modelagem para o gestor público. A gente verifica em estudos de gestão pública que há uma certa estabelecimento de mecanismos e categorias, né, a serem informadas, mas nós não vemos uma atenção do gestor público dirigida para essa qualidade da informação, né? Na gestão privada, em determinados tipos de empresas, né, empresas que têm um caráter mais de compromisso com os investidores, né, seja investidores diretos ou os próprios financiadores da organização, que usam mecanismos, né, de melhores práticas informacionais
e que estabelecem lá, criam, desenvolvem relatórios, né, com determinada frequência, com uma estrutura mais organizada, que permite uma comparabilidade, né, de ações, né, de um período em relação ao outro. Você vê, né, programas com mais evolução, né, enquanto que não se vê isso, de certo modo, no gestor público, né. Os acessos na gestão pública por meio de portais, eles são muito tumultuados, muito sem um canal específico que possa ter uma intuitividade, né, uma intuição melhor, um aspecto relacional mais, mais de mais fácil entendimento e compreensão, né? De modo que na atividade privada você já vê assim certos mecanismos, né, de estabelecimentos de padrões, né, dados que permitem você fazer cotejos e comparações, né, mecanismos de monitoramento e controle são mais bem estabelecidos, né, e há muita troca de muita cooperação informacional, né, você aprende sempre com as empresas, né, que têm políticas e programas mais transparentes e que têm, né, certos respeitos às melhores práticas do accountability, né, de como prestar essas contas. Então um vai aprendendo com o outro. E no setor público, né, na atividade pública, você não vê muito isto, né? Então são algumas aprendizagens que podem ser exercidas. Os municípios, por exemplo, ou estados-membros, que ainda têm deficiência em relação a como transparecer, podem também seguir guias, né, que tem em relação à União, como sugestões, guias de portais, né, e também analisar evidências de municípios que têm uma boa escala, né, estejam bem posicionados em escala de transparência, né. O que eu vejo é falta de atenção dos municípios, porque, de certo modo, transparecer ele gera um custo para o município, né? Seja no desenvolvimento, né, de plataformas e também ter equipes para poder monitorar isto, né? E não se vê uma atenção especial dedicada para estas políticas, né, informacionais. Então, Nicolas, são essas as informações que posso te prestar, assim, resumidamente, né? Há vários estudos, né, científicos que trabalham, nós temos publicações também, tem desenvolvimento de dissertações aqui na região, né, sobre os municípios da mesorregião aí do sul, né, em que a gente consegue evidenciar essa imaturidade do gestor público, né, e isso, de certo modo, estabelece uma barreira nos processos divulgacionais e também na acessibilidade da população, do cidadão, quanto ao que o gestor público faz, como ele faz, né? E entendo que é um caminho bastante longo, porque a accountability na atividade pública também é uma maneira de evitar que sistemas de corrupções se estabelecem, né, dentro do gestor público, porque haveria, no caso, uma ampliação de interesse do cidadão, interesse público, né, sobre a gestão e também uma forma de cobrança, né, ao gestor público do que ele realmente faz e por que ele faz, né, determinada deliberação, né? Então, por hoje eu deixo esse registro e agradeço a oportunidade, ok?